Boa noite. Hoje, dia 4 de julho de 2023, está no ar mais uma live Sechá. Aqui quem vos fala é João Negromonte, jornalista do portal. E muito pontual, a Margarete já entrou, que é a nossa convidada, Margarete Akemi. Eu já vou aceitá-la aqui para a gente começar. Médicos, prescritores, não prescritores, quem tem interesse aí no uso medicinal da cannabis, a acompanhar essa live de hoje. Margarete Akemi, boa noite, querida, tudo bem? Boa noite, querido. Tudo bem e você? Tô Obrigada bem. pelo convite, queridíssimo. Tá boa a minha iluminação? Tá boa, sim. Quem estiver nos escutando perfeitamente aí, por favor, dá um joinha aí no chat para nós. Quero mandar já de cara um abraço para o meu amigo Evandro Borghetti, lá de Santo André. Um beijo no seu coração, meu querido. Hoje essa live está bem especial. Compartilhe aí com os médicos, com farmacêuticos, com os prescritores de cannabis, que o tema é muito importante. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. A gente começar, deixa eu virar aqui, prontinho, tá ótimo, queridíssima. E esse friozinho de São Paulo, hein? Pois é. Eu amo esse friozinho e estou aqui com as minhas encharpes, que eu amo de paixão. É a melhor época de usar essas encharpes coloridas e bonitas. É muito bom. Maravilhosa, maravilhosa. Olha o querido João Paulo perfeito entrou ali. Olha que honra, João Paulo. Olha Boa só! noite, que honra! Boa noite. João Que Paulo, honra! para quem não conhece, aí é diretor da Anvisa, uma figura excepcional, muito querido também. Queridíssimo. Participou do nosso congresso esse ano, maravilhoso. Uhum, Obrigado pela presença aí, João Paulo, perfeito. Bem, querida, como de praxe, eu faço uma breve apresentaçãozinha, tá, sim. dos meus convidados, para quem não conhece. Acho difícil não te conhecer, mas eu Não, faço não. aí de praxe já. É breve para a gente começar a nossa rodada de perguntas aqui, tá bom? Claro, querido. Então vamos lá. Margarete Akemi Kishi é farmacêutica formada pela Universidade Estadual Paulista, mestranda em psicossomática, pós-graduada em medicina tradicional chinesa, fitoterapia e homeopatia. Ela também que é docente de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo. Além disso, é coordenadora do Comitê sobre Cannabis do Conselho Regional de Farmácia. Mas antes de começarmos, Margarete, eu tenho uma dúvida aqui pessoal. O Claro. que chamou a sua atenção na cannabis? O que fez você se aprofundar nos estudos do uso medicinal dessa planta? Olha, João, primeiro, antes de iniciar, queria muito agradecer a equipe do Sechat, esse carinho, essa empresa maravilhosa, conteudista maravilhosa, que me deu a oportunidade do conselho de participar do congresso, que foi maravilhoso. Foi Espero de... estar na segunda edição, viu? Espero mesmo, porque foi maravilhoso. Vocês foram muito pontuais e assertivos. É muito bom ver essas coisas, né? E Obrigado. agradeço também essa oportunidade de estar levando informação. Bom, como é que eu caí nesse mundo de cannabis? João, se eu te falar que eu não pedi, que ela veio para mim, o Senhor no Universo, ele é muito, muito gentil comigo. Ele Eu sabe não o que procuro. faz. Ele vai e me traz as coisas e me levaram para esse caminho, né? Duas pessoas vieram me procurar. É, No começo eram muito jovens como você, não dei muita bola, tem a idade das minhas filhas, não dei muito bola. Isso foi em torno de 2015, 16, 2018, a coisa já se acirrou e de lá para cá não saí mais desse universo. E por mais que eu te diga assim, que se eu quisesse sair um dia, eu não conseguiria, você não acredita. Diariamente as coisas acontecem, diariamente recebo informação, que legal. diariamente recebo solicitação, diariamente tem um paciente me procurando, sabe? Pessoas que reagiram mal, pessoas que não sabem como sair de uma situação. Então, assim, eu falo que é um caminho, e enquanto ele for o meu caminho,
eu vou continuar trilhando. Espero, assim, poder estar cooperando com toda a sociedade, com a saúde pública, né? E que eu falo com quem mais precisa. Porque mais do que a gente crescer na profissão, a gente precisa chegar ao acesso às pessoas que mais precisam. E mais do que chegar ao acesso, cessar o acesso com qualidade e com informação. Informação correta e pontual, como vocês têm feito. Maravilhoso, né? À toa que a gente trouxe aqui uma expert no assunto aqui, Imagina, João. Vocês que são muito gentis. o tema da nossa live de hoje, Margarete, é justamente farmacocinética, farmacodinâmica e interações medicamentosas, que são Ok. questões que nós aqui da Sechar recebemos diariamente e é um conteúdo muito procurado em nosso site, por isso a gente trouxe a melhor para falar do tema. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui para o meu queridíssimo Caio França, nosso deputado estadual aqui em São Paulo, que está nos acompanhando aqui na live também. Uma riqueza de pessoa. Este cara, vou chamar você, Caio, com muito carinho, meu querido amigo. Este cara pensou. Esse cara pensou fora da casinha e mais do que isso, ele faz o que eu gosto, o meu hashtag fazer acontecer. Que escrever é fácil, né, João? Fazer Na acontecer é outra prática, né, história. Margarete? É outra Arregaçar as história. manguinhas e botar as coisas para andar, esse cara, ó, tem todo o meu Parabéns. respeito. Você tem razão. O nosso aqui do Sechar também, a gente admira muito o trabalho do Caio França, tem um respeito gigante por essa pessoa que ele é. Então, para a gente já começar com força total aqui, eu quero saber o seguinte, vamos começar do básico. Quais são as principais vias de administração da cannabis, Margarete? Hoje, pela legislação, né, vamos falar da regulamentação brasileira, né? Porque assim, formas farmacêuticas, você tem várias, né? Sou farmacêutico, você tem, né, outras formas farmacêuticas que não são todas permitidas atualmente. Isso não significa, é o que eu falo, né? Que eu falo inclusive lá na Alesp. Não significa que eu comece por um caminho que ele é ad eterno esse caminho. Um caminho tem que se iniciar. Se não se inicia o caminho é pior. Então, hoje, a via oral e a via nasal, o spray nasal é a permitida. E dentro da via oral, você não precisa ter líquido, né? Você tem cápsulas, você tem outras formas farmacêuticas de via oral. E o spray nasal, é óbvio que só pode ser no spray nasal. E assim, como eu sou farmacêutica, tem que também deixar claro, né? Cigarro não é uma forma farmacêutica. Embora inalação seja uma via de administração, cigarro não é inalação, né? Então, você tomar muito cuidado com algumas coisas, né? A oromucosa, né? Não só a oral, mas a oromucosa também é permitida, isso é fantástico. Margarete, e como funciona, como é a absorção desses compostos? Isto é, quanto tempo leva para os derivados da cannabis começarem a fazer efeito no nosso organismo? Porque isso depende da via de administração, correto? Isso depende tanto da via da administração, mas também assim, olha, as pessoas têm que entender que a cannabis, eu vou falar um termo farmacêutico que traduz, tá? Tem um log-P muito alto. Log-P significa o quanto ele é lipossolúvel, né? O quanto ele passa. É claro que a lipofilicidade, ou seja, ele ser mais lipossolúvel, melhora em algum aspecto, ou seja, uma droga hidrossolúvel que dissolve na água não é tão bem absorvida. A lipossolúvel é. No entanto, a biodisponibilidade desse medicamento ela é baixa, desse produto de cannabis é baixa. Por quê? Porque nós temos, pela via oral, o que a gente chama de vias de primeira passagem. Então, tudo que eu engulo, vias, né? Vou passar pelo sistema digestório para fazer absorção, distribuição e metabolismo e assim por diante. Então, esta via ela é a mais longa. É óbvio que se eu pensar no medicamento injetável, ele é mais rápido. Se eu pensar num vaporizador, ele é mais rápido. Se eu pensar numa inalação, ele é mais rápido. É que eu falo para os meus alunos, vai direto no coco, não passa por lugar nenhum. Tá bom? É o que eu sempre falo para os meus alunos de psicossomática. Agora, se você tem, vamos dizer assim, o uso social fumado, é claro que vai mais rápido, né? Não tenho, de novo, passar pelo sistema digestivo, que é a via de primeira passagem. Tem todas essas diferenças. Além do que você pode também ter alguns facilitadores, né? Como é um medicamento com log-P maior, mais lipossolúvel, ali 1 hora antes, se você usar alguma coisa, um alimento mais lipossolúvel, um alimento mais gorduroso, tipo um azeite, um óleo de coco, isso facilita, isso melhora.
tá? Mas Legal. pensem, gente, isso não é regra. Né? Existem regras, existem protocolos, mas o indivíduo, João é diferente, Margarete é diferente, etnia é diferente, o gurizinho do João é diferente, a velhinha da Margarete é diferente. Então, a gente tem que sempre olhar para o paciente, tentar ponderar e entender. Por exemplo, eu tenho minha mãe de 93 anos, a via oral para ela é muito ruim. Ela tem dores de estômago, tem problemas digestivos, 93 anos. Não significa que eu possa escolher uma via nasal, spray, ou um oromucosa. Ela pode ter reação. Olha a idade, entenderam? Então, sempre pontuado no que a gente chama de medicina integrada, que onde o paciente é o sujeito. Então, falar de biodisponibilidade, falar de farmacocinética é fantástico, mas eu tenho que olhar, né, as etnias, eu tenho que olhar a idade, a saúde do corpo. Eu tenho um jovem com sistema hepático frágil, eu tenho um jovem com sistema renal frágil, é outra história. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Não sei se eu te atendi a resposta, João. Perfeitamente. Cada caso é um caso, É então, um né? caso, isso. Tá, entendido. Vamos para a próxima dúvida aqui. Só antes de a gente continuar, tem um tema que está assim, super em alta no momento, que é o caso da importação de flores in natura, que alguns canais de mídia aí, da grande mídia, soltaram falando que vai ser proibido esse tipo de importação, outros falaram que não vai ser, que a Anvisa é outra coisa que a Anvisa está falando, e está gerando uma confusão danada. Já perguntaram aqui no chat, aqui, pessoal, mas hoje o tema da live é outro tema. Então, a Margarete pode até comentar no final da live sobre isso, mas vamos deixar esse tema para o final da live, tudo bem? A minha próxima dúvida é a seguinte, e é uma dúvida frequente aqui da nossa audiência também. Quanto tempo leva para os canabinoides serem metabolizados pelo nosso corpo? Isso quanto tempo leva para ele sair do nosso corpo? Então, de novo, como eu falei para você, tudo depende do teu sistema, né? Tudo depende de como está o teu sistema. A gente pode, de forma geral, falar alguma coisa em relação a isso. No entanto, sempre tomando cuidado que isto é regra geral, isso não quer dizer caso a caso. Então, por exemplo, nós temos do THC, vamos pensar no THC, que é o psicoativo, né? Eu tenho ali inalado uma biodisponibilidade de 30% a 35%, eu tenho uma oromucosa de 10% a 20%, sendo que o efeito de pico do inalado é de 10 a 90 minutos. E o efeito de pico oral é de 60 a 240 minutos. Por que essa margem? De novo, indivíduo, né? Idade e situações. E você pode achar, sim, para isso que você usa a toxicologia, você pode achar ali, depois de algumas horas e dias, a eliminação disso daí. Então, não, a toxicidade é baixa, mas, por exemplo, até 7 dias em fumantes eu posso achar urina, na urina. Até 7 dias. Por quê? O delta 9 THC, quando ele entra para nós, ele entra 9. Quando ele passa pelo sistema hepático, citocromo P450, ele vira delta 11. Ali ele fica armazenado no fígado. Então, são esses os probleminhas que começam a dar. Tá? E quem fuma diariamente, frequentemente, até 30 dias eu posso achar THC na urina. E para caso excepcional, se tiver alguma pessoa com algum problema hepático, até 90 dias eu posso achar isso. Isso eu estou falando de toxicocinética de THC, que é o mais importante. Você entendeu? Não é que o CBD não tem via de administração, o CBD não tem também os seus valores. Ele tem. Mas o CBD, mesmo que ele fique armazenado por um tempo, ele não traz tanto transtorno como o THC. Entendi. E mesmo que o CBD fique na urina, ele não vai te dar doping, você entendeu? Por isso que se discute muito em cima do THC. Mas imagine que o CBD também tem um log-P, ou seja, tão lipofílico quanto o THC, então é mais ou menos o mesmo caminho. Mas se eu achar CBD na minha urina, não vou perder nenhuma situação. Mas Uma se eu achar propriedade THC... Prego, por exemplo, né? Que as pessoas fazem, às vezes, Isso. um teste toxicológico, expressaram o emprego. Entendi. Isso, entendeu? Vamos explicar essa questão do delta 9 e delta 11. Isso é uma mudança na cadeia de carbono dele? Como é que é isso?
É na cadeia de carbono, é na carboxilase, é na posição, delta 9 e delta 11. O que que acontece? É que nem vamos falar de um outro medicamento, paracetamol. Por que que o Tá. paracetamol faz mal para o fígado? Porque quando você toma o paracetamol, ele é uma molécula, quando ele passa pelo fígado, ele passa a ser uma outra molécula mais tóxica para o fígado. Hum, No THC é a mesma coisa. Eu fumo, no caso do uso recreativo, ou eu utilizo um medicamento que tenha THC e CBD, ou um THC, como já tem nos Estados Unidos, isolado, ou uma composição que tenha altos teores de THC, ele vai acontecer o quê? Ele entra delta 9. Aí eu não tenho que passar pelos processos de metabolização. Quando eu correto. passo pelo fígado, ele vira um delta 11. Ele muda a posição da carboxila, a situação da carboxila. E aí, a partir daí, ele passa a ser mais psicoativo. Por isso a importância de quem usa THC ter um CBD equalizando ali, para segurar um pouco a psicoatividade do delta 11 e não do delta 9. É que se fala só, né, delta 9, ninguém entende essa É, biotransformação. é. Isso é importante as pessoas saberem. Inclusive, eu gostaria muito de ter uma aula com você, Margarete, para Ah, falar quando muito você é sobre esse assunto. convidado, uai, vamos montar uma aula de farmacologia. Muito Eu já legal, dou muito isso legal. nas escolas que eu dou, né? Não tem só a da educação lá do HC da USP, mas tem outras, né, de medicina. Eu sempre foco nisso, né? Mas a gente precisa entender um pouco dessa mudança da molécula. E mais do que isso, sabe, João? A cannabis é uma planta. É, Planta medicinal, ela tem um comportamento diferente de uma molécula isolada. Então, isso é muito complexo para quem não é dessa área, né? é verdade. E eu sou um estudioso, eu adoro esse tipo de coisa. Vou procurar a sua aula para mim poder ir lá te visitar e assistir uma aula sua, hein? Tá bem. Vamos lá. Uma dúvida rapidinho aqui que eu vi aqui nos nossos comentários aqui, foi inclusive uma farmacêutica que perguntou, se eu não me engano, os farmacêuticos podem prescrever os derivados da Gente, cannabis, Margarete? eu Explica me isso. arrepio, sabe? Eu me arrepio, João. Assim, farmacêutico, principalmente porque eu tenho o direito de dar uns petelecos na cabeça, entendeu? O que que acontece? A lei é muito clara. Quem define quem é o prescritor legalizado é o Código Penal. Sim, O Código Penal brasileiro deixa muito claro quem é o prescritor. É médico, médico veterinário e odontólogo dentro da especificidade. Ou seja, eu não posso prescrever um antidepressivo. Eu posso prescrever um diminuidor de ansiedade, um ansiolítico pré-operatório. Mas eu não posso prescrever para ansiedade, né? Isso é odontólogo e assim por diante, tá bom? A portaria 344 também deixa muito claro quem são os prescritores habilitados de produtos controlados. Gente, o pessoal esquece que cannabis não é uma planta medicinal. Ela é de uso tradicional, escrito e descrito? Sim, mas a valeriana é de uso tradicional e ela é controlada, ela é sob tarja vermelha prescrição. Então, você tomar cuidado, gente. O farmacêutico, a resolução do Conselho Federal que estabelece a atividade clínica do farmacêutico desde 2013, que é a 585, e a 586 de 2013, ela deixa muito claro, nós podemos prescrever na atenção básica, nos problemas de saúde de intensidade baixa. Então, é uma diarreia de uma má alimentação, uma enxaqueca sem muita gravidade, e assim por diante. Tem protocolos para isso, gente. Se eu for uma farmacêutica clínica, pós-graduada em farmacologia clínica, como eu sou, e assim por diante, para que eu possa prescrever um produto controlado pela portaria 344, eu tenho que estar inscrita na equipe de prescritores de uma clínica, de uma unidade básica de saúde e de um hospital. E isso se me for permitido. Então, você tomar muito cuidado com isso. É uma planta. Eu tenho vontade de bater quando escuto essa história de que é uma planta medicinal. Né? Ela tem tradição? Tem, mas ela não está na lista de produtos tradicionais. Né? Ela não está registrada como um fitoterápico simples. Né? Então, você tomar muito cuidado com isso. Eu não sou contra a evolução, mas para chegar aí, gente, precisa muito. exatamente. Exatamente, muito bem colocado. Escutem o que a Margarete está falando. Não é ela que criou isso, não é a lei, tá, pessoal? Isso são regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Exato, Sanitária, tá bom? exatamente. Compartilhem essa live, clica no aviãozinho do lado direito da tela de vocês e mandem para as pessoas, para os amigos, para os farmacêuticos, para os médicos, amigos de vocês, que essa é uma informação de extrema importância e qualidade que ela está dando aqui hoje.
Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é muito legal, Margarete. Eu recebi ela ontem, eu estava à noite na minha casa e um seguidor nosso do Seixá entrou em contato comigo, falou assim: João, eu estou no grupo de vocês e tal, eu tenho uma dúvida. Eu estava vendo agora, escutando um podcast e um neurocientista falou o seguinte: ele fala assim, é verdade que os compostos presentes na maconha, na cannabis, podem, de fato, queimar neurônios? Isso pode acontecer ou é um mito? Você saberia dizer para a gente, Margarete, sobre isso? O problema todo, de novo, são nas drogas psicoativas, tá? Então Tá. vamos lá, não é só a cannabis que tem psicoatividade. Você tem a psilocibina, você tem, né, vários fármacos que dão psicoatividade. E existem as drogas, inclusive essas novas psicodélicas, que são psicoativas. Gente, então imagina o que é um psicoativo. É como se eu colocasse mais energia numa tomada, tá? Então vamos lá, eu suporto. É a história de eu colocar um secador 110 no 220. Tá. Tá? Então vamos lá. Se eu uso THC em excesso, e aí eu vou falar do THC, vou falar do uso social, tá bom? Depois eu me refiro ao uso medicamentoso. Então, no uso social, onde o cigarro que ela usa tem teores de THC elevados, você sabe disso, não vamos ser hipócritas, né? Deixar de churumelas e falar a verdade. E mais do que isso, eu não sei a procedência desse fumo. Porque quando eu queimo, qualquer erva que eu queimo, eu já gero substâncias químicas para via pulmonar. Aí eu queimo o THC. Fora se eu tiver metal pesado nesse cigarro. Então você imagina o que eu faço. Mas vamos supor que seja orgânico, tudo perfeito, maravilhoso. Você diariamente liga a sua tomadinha, ela tem uma incidência de luz legal, ela tá legal. Você vai num dia, resolve e liga na tomada errada. O que acontece? Queima. Tá? Então vamos lá. O que acontece então agora com THC em medicamento, em produtos de cannabis? Existe uma discussão muito grande, principalmente em crianças, em adolescentes. Imagina teu filho, se você tem filho, neto, importa, né? Eu sei que ele tem uma patologia séria, um autismo, tá? Um transtorno TEA. Eu sei que ele pode ter epilepsia. Eu entendo tudo isso. Mas eu preciso me preocupar muito na dose quando eu falo em THC para não dar poda neural. Poda neural não é que nem podar de árvore somente. É impedir a plasticidade dos neurônios. Porque eu falo que a neuroplasticidade para leigos é um Waze. O que o Waze faz com você no trânsito? Te desvia. Então, as comunicações neuronais, a gente tem neurônio. O maior neurônio do nosso corpo é a nossa altura, não sei se você sabe. Por isso que você sente dor. Já sente dor porque rapidamente a mensagem chega no teu sistema nervoso central. Então, a grande preocupação em crianças é dar de forma prematura ou dar em uma dose não adequada. E isso pode sim trazer alguns danos. E a gente precisa ficar atento. Não é que tudo tenha que ser 2 mais 2 igual a 4. Mas nós estamos falando em saúde e idade. Não tem evidências totais de segurança. Tem evidências de toxicidade, tem evidências de dose letal, tem uma série de evidências. E eu leio muito. Estou fazendo aí um novo trabalho para que eu estou mexendo. Eu comecei com 400 trabalhos, eu estou com 5. Porque eu fui cortando, porque saiu por causa no protocolo clínico de reação adversa, saiu porque a criança começou a ter alguns problemas de esquecimento. Você entendeu? Então a gente precisa ficar atento. Nunca esquecendo que a cannabis teve um gap aí de não pesquisa e que agora ainda é tudo muito novo. E veja que medicamentos que ativaram o CB1 como o ribonamanto, lembra? Que era para emagrecer, ele foi tirado rapidinho do mercado depois das reações adversas. Então, isso era um Magrinho, medicamento. porém tristinho, né, Margarete? Tem Tristinho um e artigo que fala isso. com tendência suicida, né? Com Exatamente. ideações suicidas. Então, aí você pega um adolescente, por que está acontecendo isso? Porque ele ficou pirado? Não, gente, está mexendo com o receptor aqui em cima. Eu não sei o que vai fazer, por mais que o meu N numa pesquisa seja grande, perfeito, porque não tem a perfeição, mas que se fosse, não é a realidade, não é a vida como ela é. E aí a vida como ela é pode ser teu filho, tua mãe, teu pai, né? E aí você começa a ter problemas na individualidade, nas posologias e assim por diante. Essa é a minha grande preocupação
quando eu falo nisso. Então, não sou contra usar THC, não é isto. Mas tem um bom acompanhamento de preferência da equipe multidisciplinar, mas do farmacêutico que consegue coligar essas informações todas de medicamentos e dizer, ó, isso aqui pode aumentar o efeito THC, isso aqui pode aumentar a psicoatividade, isso aqui não é... Porque, às vezes, a culpa não é só do produto de cannabis, é tudo o que o paciente faz em volta, que o paciente é lascado de teimoso. Isso é verdade. E a gente não pode ter a cannabis como uma bala de prata também, que vai solucionar todos os nossos Exatamente. problemas. Tem os Exatamente. seus. Inclusive, minha próxima pergunta é justamente essa. O uso da cannabis, tanto o medicinal quanto o uso adulto, etc., ele pode causar efeitos colaterais, Margarete? Sim, Cite sim. alguns pra gente. Sim, olha, eu preparei uma aula, eu fiz até um recorte do Visa Access, que é da Organização Mundial de Saúde. Ó, eu vou até ler para você, que eu estava mexendo nisso antes de começar a live. Legal. Eu peguei isso faz 2 meses. O pessoal da Organização Mundial de Saúde já tem reportado 8.578 reações adversas. Olha só. Faz ideia do que é isso? Porque, gente, tudo tem reação diversa, as pessoas não entendem isso. Meu, come, não precisa ser azeitona da empadinha, mas come empadinha demais, come açúcar demais, come farinha demais, né? Então tudo tem reação adversa. E quando mal usado é pior ainda, João. Então É as verdade. reações adversas mais comuns são sonolência, fadiga, mas isso, gente, no padrão. Eu não estou falando de idade, eu não estou falando de paciente imunodeprimido, porque esses carinhas ainda é pior ainda, porque eu vou ter que ter um olhar diferente. Pegue o idoso, minha mãe de 93 anos. Claro que para as dores dela eu preciso de THC. Ah, tá lá nos raros hipotensão ortostática. Sim, nos raros. Com quantos anos mesmo? Com 20 e pouco? Ou com a minha mãe de 93? A primeira pergunta que eu faço quando eu atendo um paciente idoso é assim: a senhora tem alguma tontura? A senhora, quando sente-se assim? Como é que a senhora sente? A senhora tem tido alguns sonhos diferentes, né? Tem revivido muitos sonhos? Porque, por menor que seja a dosagem disso, depende da pessoa. Eu empolo com antimicrobiano, eu durmo com astacetilcerina. Eu, ser humano, Margarete, a quem me quis. Será que existem só eu nesse mundo? Não. Então Claro você que não. precisa tomar muito cuidado. Então tem vários efeitos cognitivos, pode aumentar a ansiedade. Melhora a ansiedade? Sim, mas em alguns tem o efeito rebote da ansiedade. É como qualquer ansiolítico. Eu estou mexendo em neurotransmissores. Isso tem receptor, chave e fechadura, vai liberar dopamina, serotonina, noradrenalina e todos os receptores. É comum ter euforia em algumas pessoas, visão turva, alguns apresentam. E aí, João, depende muito do diálogo com o paciente, com o prescritor. Vamos diminuir, vamos melhorar, qual é o melhor horário, como então, tudo isso pode ser resolvido numa equipe, né? Conversando todo mundo junto, de forma síncrona, cuidando dos pacientes. Isso é o melhor caminho, que é o ideal, né? Exatamente. E comentaram até aqui, ó, individualização do tratamento é a chave, né? Isso. Você não vai Tratamento pegar um individualizado, eu acho que paciente. Você não vai pegar paciente com história de psicose ou de alguma paranoia e querer enfiar produto com THC. O cara vai pirar na mandioquinha, verdade. cara. Entendeu? Vai pirar na mandioquinha. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar. Porque, por que eu digo isso, João? Nem todo mundo que está nesse universo de cannabis, e você está também há muito tempo, você sabe que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Claro Não que não. sabem. A Não maioria sabem. não sabe. A maioria não Não sabe. Eu sabem, escuto cada entendeu? coisa, Margarete, que você não faz ideia. Eu também, que Ai, você não faz ai. ideia. Dá um livro, vamos juntar nós dois, vamos fazer as, É. ana- as anedotas. Ai, que legal. Mas, bom, a gente falou agora dos efeitos adversos, efeitos colaterais. Tá. Vamos falar de coisa boa agora. Como funciona o sistema endocannabinoide? Quais os benefícios ele pode trazer com uma modulação correta para o ser humano? Então, eu falo para todo mundo que quem quer estudar sistema endocannabinoide precisa começar com o que a gente começa nas medicinas tradicionais, homeostase. O que te faz acordar de manhã? O que te faz resistir a uma gripe? O que te adoece? O controle
da sua homeostase. E a homeostase também depende da nossa idade. De novo, né? Tu não vai querer comparar a homeostase de uma velha para um bebê. Então, primeiro, assim, de tudo é a homeostase. Entender o que mantém meu corpo não tendo febre, não tendo dor, não tendo... O que acontece? E se não for uma doença congênita ou um acidente que aconteceu no meio do caminho, bateu a cabeça, né? Por que ela mudou da noite para o dia? Por isso que eu gosto das medicinas tradicionais, por isso que eu sou homeopatia, medicina tradicional chinesa, agora eu vou fazer a Ayurveda. Por quê? Para entender esse conceito do indivíduo. O que te tirou ele da rota? Eu falo sempre para os meus alunos, você acorda de manhã lindo e sorridente, quer dizer, mal-humorado, né? Que a maioria não acorda bem de manhã, eu acordo. Tu entra no metrô, por mais que ele esteja cheio, mas tudo bem, você vai e acha uma pedra no meio do caminho. E se você tropicar nessa pedra, já mudou seu humor, a homeostase mudou. Então, primeiro, estudem muito a homeostase. Segundo, vai entender o que é o sistema endocannabinoide, né, cara? Não vai querer achar que o sistema endocannabinoide é do nada. E aí, assim, as pessoas perguntam, mas por que chama endocannabinoide? Cara, do mesmo jeito que chama receptor opioide. Só depois de 1910 que descobriram, né, a molécula, a chave é que descobriram a fechadura. Não adianta você ter a fechadura, você não tem a chave. Né? Então, os canabinoides lá para o nosso, aqui eu sempre tenho referências ao Michula e ao nosso querido Carline, né? Toda a reverência e gratidão do universo, mas a hora que eu descubro a chave, eu vou procurar a fechadura. Não é isso? É como ligar o carro, você não vai pegar uma marca para ligar a chave do outro. Né? Então, assim por diante. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema fantástico, é um sistema da nossa homeostase, acionado somente por necessidade. Então, aquele mau humor, né, vai melhorar, aquela dor. Só que ele não dá conta sozinho na maioria dos tempos. Por que ele não dá conta sozinho? Porque a nossa cabeça pira, a gente tem medo, a gente tem emoção, tem aflição, tem ansiedade, tem um monte de perereco, come errado, come enlatado, toma café demais. E aí o sistema endocannabinoide que cuida da homeostase fica meio bobinho. Quando eu coloco... É fantástica essa cannabis. Porque quando eu coloco uma planta, né, com essa capacidade de conversar com o meu sistema endocannabinoide, que ela centra nela e auxilia, é como se desse um empurrão naquele carro e aquele carro vai andando melhor, é dessa forma que funciona a cannabis. Então, a interação dos canabinoides, aí eu vou falar de todos os terpenos, mais de 100 e tanto, mais os outros terpenos não canabinoides, linalol, mircena, alfa-pineno, que vão interagir no meu sistema homeostásico, vão entrar nos meus receptores, claro, que eu vou melhorar, né? Receptor serotoninérgico, dopaminérgico, receptor de dor, receptor de os vanilóides, transitórios, receptor de dor. Isso é o sistema endocannabinoide. O sistema é um sistema de produção, enzimas de produção e degradação, canais de potássio e sódio importantíssimos para liberação, receptores que não são só o CB1 e o CB2, milhões de receptores do nosso corpo todo, e essa planta maravilhosa que tem toda essa capacidade. Eu acho ela, assim, uma das plantas que eu mais gosto de estudar. Eu falei isso num evento aí do WNTC. A cannabis eu conheço com homeopatia. Eu me formei já em 1900 e bolinha. A primeira monografia que eu li de cannabis foi em homeopatia. Hahnemann, em 1810, escreve a matéria médica de cannabis e utiliza cannabis. Isso eu estou falando da era moderna, sem falar chinesa, estou falando da área médica, clínica. É que o pessoal não dá muita bola para a homeopatia. E em doses diluídas. O que a gente está fazendo com a cannabis com a menor dose possível? Então, essa homeostase que todas as medicinas tradicionais estudam, a cannabis traz muito próximo para nós. Ela tem essa afinidade, essa, como é que eu falo, essa mágica, né? Mágica no bom sentido, de poder interagir com a gente, mas sabiamente, né, gente? Porque tudo em excesso, de novo, dá problema. Né? Exatamente. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem, né, É a Margareth? dosagem, com toda certeza. A forma de uso, dosagem, uma série de fatores aí. Margareth, quando eu contei para minha mãe que ela, no corpo dela, que ela sempre teve um preconceito, assim, um tabu, né? Que as pessoas, antigamente, sempre tiveram isso com a cannabis, com a maconha, né? Que eu falei para ela, assim, que ela tinha receptores canabinoides no corpo dela, que o corpo dela também produzia endocannabinoides, ela surtou.
Ela falou, mas Sim. como isso, meu filho? Me explica isso. Eu falei, não, vem cá, vou te apresentar aqui. Eu vou bem ler. Vamos ler na literatura aqui, que eu vou te mostrar que você está preparada para receber esses compostos aqui. Foi ali que houve uma mudança de paradigma que foi sensacional. Olha, João, Entendeu? perfeito. E perfeito que você usou com a sua mãe o termo certo. Porque eu não gosto quando alguém fala assim, ah, e a minha maconha interna? Não tem maconha interna, minha Isso senhora. existe. Entendeu? Os endocannabinoides, que são, né, as substâncias anandamida e o 2-acetil 2-AG, acetilglicerol, que são muito. E aí o CBD, principalmente o THC, tem essa função muito parecida. Embora estruturalmente química, eles não pareçam nada. É É. diferente se você pegar um fitoestrógeno com estrógeno sintético, que é quase um espelho. A anandamida e o 2-AG não tem nada a ver com o CBD-THC, mas essa planta é tão danada desperta que ela consegue modular esse espaço todo e interagir. Por isso que eu falo que a gente ainda precisa muito estudar e Muito, ler sobre isso. muito, muito, Muito. muito. E olha que ela já tem. A primeira, eu estava escrevendo um e-book nosso do Sechá, eu estava fazendo umas Eu pesquisas. também, eu estou nesse capítulo, você sabia? Eu estou no capítulo Olha, farmacologia. então, aí eu vi lá que o primeiro relato do uso medicinal dela foi, eu acho que há 8.000 anos, se eu não me engano, tá, pessoal? Eu tô com a cabeça Sim, meio ruim, mas acho que foi há sim, 8.000 anos na China, pelo sim, imperador Shang Nung, que ele sim. utilizou, acho que ela para reumatismo, um negócio assim. Ele catalogou, né, numa Isso. farmacologia, né, um livro de plantas medicinais que o imperador chinês estava recolhendo, captando, e uma dessas plantas era justamente a nossa querida cannabis, né, Margarete? Exatamente. E muito também das raízes eram utilizadas como diuréticos. Na medicina ayurveda, também por essas datas, eles utilizavam a planta por um negócio que chama que os males que o corpo não dá conta, que provavelmente deveria ser epilepsia, convulsão, entendeu? Mas tem muita coisa ali. Existem literaturas de plantas que a gente precisa mergulhar Não, sim. muito na história antiga. Exatamente. Me pediram aqui uma dica aqui. Eu vou puxar a sardinha para nós aqui. Falar assim, vocês têm alguma literatura que vocês possam indicar? Eu indico o nosso e-book do Sechá. Ele é gratuito, basta entrar no nosso site, baixar, tem todas as referências que a gente utilizou para fazer esse e-book. Margarete, vocês têm alguma dica onde as pessoas possam estudar de maneira eficaz o sistema endocannabinoide, os usos medicinais da cannabis, farmacologia, etc? Além do Sechá, tem o Ah, meu livro, né? deixa eu Cannabis mostrar isso aqui Medicinal. para Esse Margarete. é o meu. É, Cannabis Medicinal. Esse é o meu. Meu guia anda comigo, Margarete. Obrigada. Obrigada pelo prestígio. E assim, mais do que isso, João, a gente tem que estar sempre antenado. Literaturas novas, trabalhos. Não adianta ficar lendo só livro. Livro é bom? É. É, Livro é sempre bom. Mas o que nos atualiza são trabalhos científicos, são papers, a gente tem que realmente procurar boas bases de evidência, um PubMed, né, um Cochrane, procurar lá as evidências e estudar. Estudar e ler, entender o modelo de referência, a visão sistema. Ler e estudar sempre, porque senão a gente não vai para frente, pessoal. exatamente. Tem sempre que estar se atualizando. Pediram para mim mostrar cannabis medicinal no Brasil, tá, pessoal? É, Esse livro é sensacional. É um guia obrigada. de bolso para mim. Eu ando com ele sempre, eu tiro dúvidas Muito dele. É obrigada. uma bela fonte. Tem as referências também. Todo Todas. final de capítulo tem as É, referências são as utilizadas. dos Isso é 5 anos, fantástico. viu, João? Eu sou muito professorinha, né? Então, as referências bibliográficas são dos últimos 5 anos. Saiu em 2021, todos os 2021, até os 5 anos depois. Ele está para ser atualizado, ele é da Companhia Farmacêutica. Boa, boa, Margarete. Quem tiver qualquer dúvida aí, comprem esse livro. Na internet vocês acham, ele é da XLR8, tá? Acho que é a empresa Que patrocinou o que livro. patrocinou, que financiou ele. Ele é do Tiago Melo Calado, da Margarete e da Ana Cristina Lopretti, tá, pessoal? Isso. Procure na internet, vocês vão achar cannabis medicinal no Brasil, ou vocês podem baixar o guia do Sechá gratuito também, nosso e-book, tá no nosso site, Também. tem lá um banner, clica lá, baixa, que é a mesma coisa, trazemos referências, muito estudo, tá, O pessoal? Sechat Uma é muito boa uma referência. pequena informação aqui para vocês, tá? Endocannabinoides, quando a gente fala de endocannabinoide, endo do grego é dentro, tá? Então são os Dentro. canabinoides produzidos dentro do nosso corpo. E fitocannabinoides são os canabinoides produzidos pela planta da cannabis, tá, pessoal? Isso é bem legal. Pedro
Dias está falando assim, Margarete, que saudade. Ai, queridíssimo amigo Pedro Dias, muito essa pessoa é deliciosa, uma pessoa de um coração, de uma inteligência, um empreendedor fantástico. Sou muito fã dele também. Adoro pessoas inteligentes, viu, Margarete? Eu Adoro. também. Imagina. Vamos falar um pouco então agora de interações medicamentosas. Margarete, Ok. existem medicamentos que podem interagir com os compostos da cannabis? Se sim, quais são e quais os cuidados os pacientes devem tomar quando forem tomar esses compostos, esses medicamentos aí? Então, primeiro que assim, né, gente, tudo fica com quem, né? Eu falo para as crianças que interação é com quem você fica e quais são as consequências desse ficar. Né? Então, dependendo, né, de alimentos, não é só com o medicamento. Você pode ter uma interação positiva e negativa. Leite com antimicrobiano, a gente já sabe os efeitos. Uma planta como a camomila, com medicamentos com anticoagulante dá problema. Camomila, chá de camomila. Camomila. Então, tem alguns problemas. O grande problema que eu falo, né, pior do que a varfarina, porque farmacêutico não pode ouvir falar em varfarina, que a varfarina é porco espinho, né? Ele interage com tudo. Então, o que acontece com a cannabis? Ela passa pelo citocromo, pela grande grupo de família citocromo P450. E por ela passam milhões de coisas, milhões. É o nosso fígado, a nossa grande indústria vital, onde tudo é biotransformado, tudo muda de estrutura. Mas ela tem uma tara pessoal pelo CYP3A, né? Então ela é mais taradinha pelo CYP3A4, ela é mais taradinha pelo CYP2C9. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Você tem ideia, de novo, né? Eu estou escrevendo uma literatura nova e aí fui atrás de algumas coisas. Hoje você tem uma literatura nova mostrando lista de mais de 130 medicamentos, é uma tabelinha de mais de 130 medicamentos com mecanismo de interação que podem estar ocasionando. Então, interação acontece, como eu falei para você, com vários medicamentos. Com paracetamol, com ácido acetilsalicílico. Dos comuns que a gente tem, do que a gente ouve muito falar da cannabis, é, por exemplo, com clobazam. Né, que a gente já sabe que tem que diminuir a 1/3 da dose. Mas eu tenho uns problemas com cetoconazol, que dobram as doses de CBD e THC. Então, você imagina, quem não toma um cetoconazol? Um fluconazol? Exato. Então, nós temos aí um aumento de metabólito, uma diminuição de metabólito. Então, por exemplo, a fluoxetina. A fluoxetina pode aumentar a exposição ao THC. Primeiro que qualquer medicamento do sistema nervoso central, qualquer medicamento, tá? Qualquer antidepressivo, já reagem muito mal com plantas do sistema nervoso central. Então, por exemplo, eu vou pensar num chá de melissa e um ansiolítico, eu posso ter um boa noite de Cinderela dependendo do paciente, porque ela vai dobrar a ação do medicamento. Então, interação medicamentosa, existem, por você ter ideia, literatura, existem aplicativos para médicos e farmacêuticos consultarem. Porque, de novo, a cada produto novo que você coloca no mercado, a cada situação de paciente, você vai descobrindo reações adversas diferentes, você vai descobrindo situações diferentes em cada paciente. E num medicamento que passa praticamente inteiro pela afinidade gigante pelo citocromo P450, nós temos aí problema com a morfina. Inclusive, é bom e ruim, né? Porque os opioides eles podem ser diminuídos com o uso dos canabinoides. Isso é uma interação boa, mas será que é boa sempre? Pensa em paciente oncológico, que eu preciso ali terminar o paliativo, que eu preciso de uma dose muito grande de opioide e morfina. E aí, você vai interferir com a cannabis? Em que momento, né? O que a gente sempre recomenda para segurar as interações é sempre estar 1 hora antes, 1 hora depois de alimento, 1 hora antes, 1 hora depois de medicamento. No caso da cannabis, que é mais lipofílico, ela precisa ser tomada mais perto de alimentos ricos em gordura. Tá? Isso não significa incluir uma colher de margarina, não é isso. Mas em alimentos mais ricos de gordura. Tá bom? Então, nesse ponto facilita. Mas se ela usa um outro medicamento, é muito comum a polifarmácia. Não esqueça que no Brasil o protocolo de cannabis é de última escolha. Sendo de última escolha, ela vem com uma polifarmácia gigante.
até diminuir, porque é padrão, com a entrada dos produtos de cannabis, diminuir o número de medicamentos. É fantástico. Mas até isso acontecer, eu não posso chegar de um dia para o outro, tirar um medicamento do paciente e deixar ele a Deus dará. Eu tenho que ir equalizando ele, fazendo a adequação farmacoterapêutica. E aí, nessa adequação, até retirar, eu vou adequando o horário, para que as coisas não interajam. Isso não é só com a cannabis, é com qualquer coisa para que não ocorra interação medicamentosa. Eu gosto de você, Margareth, que você fura a bolha. Todo mundo foca na cannabis, assim. Não, cannabis, você deu 1 milhão de exemplos agora. Você citou ali opioides, você citou ali paracetamol, você citou vários outros medicamentos que também só. Então, pessoal, é uma coisa comum, não é uma especificidade da cannabis, Não, não. é os É uma coisa terraplanos comum. que acreditam que a cannabis só dá, a cannabis dá problema. Eles não caem, né? Então os terraplanos sempre acham que é só ela a infeliz. Não é. Não é não, pessoal. Fujam desse tipo de falso conhecimento aí. É, houve algumas perguntas aqui. Interação com risperidona. Gostaria de saber se Sim, tem tem problema de tomar óleo tomando tamoxifeno. Tamoxifeno? O que que seja? tamoxifeno, é. Tamoxifeno. Tem, eu não tomaria junto, eu tomaria com uma certa distância, tá? Para melhorar isso daí. Toma Que é cuidado aí que. aquele tempo que você falou, né? Isso, da Tomar 1 hora janela, antes, isso. 1 hora depois, É, etc. E também exatamente. a Carol B. Mello perguntou o seguinte: qual é a app, né, qual aplicativo consigo ver sobre interações medicamentosas? Qual que é a dica que você dá aí para os pacientes, Ah, Margarete? me manda. Não, paciente não adianta, porque são aplicativos parcos, não são baratos, não vou Ah, entender. entendi. Entendeu? Não vão entender. É complicado. Né? Eles não vão usar, como é que eu vou dizer, terminologia padrão, né, de sociedade. Isso é para a área da saúde. Se você quer saber, cara, pergunta para um farmacêutico, entra, manda uma mensagem para mim, que eu posso te auxiliar. Pronto. Mas pergunta com alguém da área, porque você tem problemas aí, né, de você ter que não entender. Entendeu? Ah, a Carol é farmacêutica. Sim, então, Carol. Tem alguns aplicativos, Drug Interaction, várias outras, em inglês, é óbvio, né? Você vai ter que ler aí, e aí dá uma olhada o que pode acontecer. Isso aí, Cláudia, farmas, estudem. Exatamente, estuda. Exatamente. Anticoagulante, tem algum problema? Perguntaram aqui também. Sim, anticoagulante sim. Tome muito cuidado com o paciente que usa anticoagulante, não pode, tome muito cuidado. Varfarina é sempre. Lembra, varfarina é o porco espinho da área. Assim, tudo ele reage, tudo ele dá problema. Cuidado. Maravilha, maravilha. Inclusive, Cláudia, mano, você tá me devendo um release aí, viu? Você me cobrou na feira lá, que o Sechá não publica suas coisas. Tô aqui esperando o seu release até hoje, tá bom, minha querida? Um beijo para você também. Bom, uma dúvida também, Margarete, muito comum aqui no Sechá, sobre as diferenças, né? Eu vou fazer essa pergunta porque a gente recebeu ela de uma pessoa que acompanha nós na rede social, que chama Neila Soares. Eu não sei se ela está presente, mas depois ela vê a live e pode sanar sua dúvida aí. Doutora, poderia explicar a diferença entre full spectrum, broad spectrum e medicamentos isolados? Então, de novo, né? Eu acho maravilhoso, porque a cannabis é o que eu falei outro dia publicamente. Eu nunca imaginei, acho que eu falei na LESP, que eu ia estar tão na moda para falar de uma planta medicinal, que ninguém nem dava ela, nem com chá, nem com cápsula, e de repente virou moda. Então vamos lá. Toda planta, e aí eu vou falar de planta medicinal, porque isso acontece com a alface, com a orquídea, com a rosa, tá? Todo mundo é como um ser humano. A gente tem pele, unha, cabelo, não tem? Planta é a mesma coisa, cara. A planta tem raiz, ela pega nutrientes, ela faz, né, fotossíntese, tudo isso. Para ela sobreviver no planeta, ela tem o que a gente chama de metabólitos primários, que são gorduras, lipídios, nutrientes, tá bom? A Beleza. partir dos primários, ela cria substâncias secundárias. Normalmente, essas substâncias secundárias são para sobrevivência e adaptação no planeta. Vamos lá. Cúrcuma longa anti-inflamatória. Ela produz curcumina, que é um metabólito secundário, que o ser humano utiliza como atividade anti-inflamatória. Você já viu cúrcuma inflamada? Não existe cúrcuma inflamada. Né? O ser humano é que descobriu o uso dessa molécula como atividade anti-inflamatória, porque isso vem de novo das medicinas tradicionais antigas que utilizavam isso para atividade anti-inflamatória.
Então, o que é um full spectrum? É um fitoterápico. É uma planta com todos os seus complexos. Os 20 e tantos flavonoides, os 200 terpenos, os 120 fitocannabinoides, alcaloides, ou seja, ela é um full spectrum. Ela tem dentro da composição dela tudo que a planta tem. Professora, eu tomo valeriana. O que tem a atividade ansiolítica da valeriana? É tudo que tem na valeriana, além do valerato, do ácido valerênico. Você tem outras estruturas dentro da planta que levam a essa atividade que a gente chama de multi-alvo. Ela não é um alvo, um receptor só, ela tem multi-alvo. Por isso que é full spectrum fitocomplexo, tá? O que é um isolado? Isolado é assim, ó. Eu pego um jack stripador, vou pegando e vou partindo, tá? Então, o que eu faço? Tenho metodologias científicas, farmacêuticas, que eu vou tirando da planta o que eu não quero, até chegar numa única substância, um fitofármaco, uma substância ativa isolada de uma planta. Isso é comum, ó, digitalis. Digitalis é uma planta de coração que tem uma molécula chamada digoxina. Vincristina e vinblastina, um medicamento oncológico, moléculas que vieram de uma planta Cataratas rosáceas. E assim por diante, tá bom? Então, eu tenho tecnologias de isolamento. Isso não é um fitoterápico, isso é um fitofármaco. Fitoterápico é tudo, full espectro, que é só o isolado. O broad spectrum, que o pessoal fala, são técnicas utilizadas na metodologia de extração que eu consigo retirar o THC. Ou ela vem de um cultivo de planta, de um quimiotipo de cultivo, que esse cultivo não tem THC na sua composição, porque vocês sabem que hoje tem 4 a 5 tipos de semente. Sementes que produzem plantas secas com THC, sementes que produzem THC e CBD, e tenho plantas que são cultivadas através de sementes que tem 0 THC e mantém outras coisas. Mas posso também fazer isso durante o meu processo de extração. Eu vou extraindo e em algum momento eu retiro o THC e mantenho os outros canabinoides, outros terpenos, os flavonoides e assim por diante. Para quem não sabe, o que são os terpenos e o que são os flavonoides? Os terpenos e os terpenoides são as partes voláteis de uma planta. Então, por que uma rosa tem cheiro? Isso é muito utilizada pela ciência aromaterapia. Gente, por favor, a aromaterapia é a ciência de uso, tá? A osmologia é a ciência de pesquisa de cheiro. Tá? Então, o que acontece? Os terpenos são principalmente as partes voláteis da planta, que dão cheiro à planta. Então, vamos lá, pega a alfazema. Ela não tem um cheiro característico, então ela tem terpenos como o linalol, o acetato de linalina. Você tem o mirceno no limão siciliano, o alfa-limão. Então, são os terpenos, são as partes voláteis que dão cheiro. Os flavonoides são outras substâncias presentes na planta, no maracujá, que tem a vitexina, na valeriana, na camomila, que tem outras. São flavonoides, são substâncias que a gente chama de polifenólicas, que também são produzidas pela planta. E os flavonoides, na grande maioria das plantas, são antioxidantes, anti-inflamatórios, são muito interessantes, são ansiolíticos. Então, a cannabis, ela é como qualquer outra planta medicinal, rica em outras substâncias químicas. Vocês precisam ter aula de plantas medicinais fitoterápicas para entender todo esse mundo complexo. Por isso que eu me dou tão bem com a cannabis, porque esse conceito meu é muito anterior. Isso é muito legal, eu acho muito interessante, porque eu costumo explicar assim para os meus amigos. Eu falo, mas o que é terpeno? Eu falo, cara, sabe quando você pega uma flor de maconha e cheira? Isso. É aquilo ali. Os cheirinhos são os terpenos dela. Terpenos e terpenoides, tá? E terpenoides, exatamente. Terpenos e terpenoides. Inclusive, eu recebi um presente aqui muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu recebi, você lembra de um joguinho que chamava Super Trunfo? Sim. Que você pegava antigamente, era um baralhinho, tinha de helicóptero, de avião, de carro, de etc. Criaram, Margarete, o da cannabis. Pasmem. Fala que eu quero também. São as cartinhas, eu vou arrumar um para você, vou mandar para você. Eu quero. E cada cartinha é uma cepa diferente da cannabis. Que legal! E aqui eles têm o nível de THC, o nível de CBD,
o grau de relaxamento, foco, felicidade, fome e sono que cada cepa tem a capacidade de Isso, gerar no seu corpo. Eu achei isso. super interessante, é um baralhinho, ó, para quem É, que tiver legal. Acho que eu interesse. até recebi uma propaganda disso, mas não recebi o produto. Então, ô João, Vou te isso é muito. dar um de presente. Obrigado. Isso é muito interessante, por quê? Porque aí as pessoas vão realmente começar a entender o que é uma planta. Então, por exemplo, né, existe uma discussão de onde eu vou plantar a planta, onde eu vou cultivar a planta. É igual? Então, tomem cuidado, gente. Melissa, por exemplo, que é oriundo da Europa, que dá florzinha branca, é só na Europa, não é no Brasil. Isso significa que a composição química dessa planta vai mudar um pouquinho. Não quer dizer que ela não tenha, que muda. Né? Então, por isso que a gente tem que ter uma padronização no cultivo. Qual é o quimiotipo? Qual é a espécie? Como? E aí, João, você sabe, né, que a forma como eu cultivo, a forma como eu coleto e como eu extrato, muda tudo isso. Eu posso ter uma semente boa, cultivei errado, coletei errado, extraí errado. Então, assim, a cadeia precisa ser muito bem elaborada, né? Exatamente. Falando em cadeia de produção, acabou de entrar na nossa live aqui o Cassiano Gomes, da Delícia! Abrace, Associação Abrace, a primeira e a maior associação de pacientes do Brasil. Cassiano, um beijo, meu querido. Beijo, Você é o cara, Cassiano. cara. Você é o cara. É, Doutora, falei então de a gente tá você aí, hoje também. tá vendo? Só Cassiano é famoso, Margarete. Então, É, nossa, ele é o concurso. ao concurso, muito bem. Margarete, a gente tem aí os últimos 4 minutinhos da nossa live, como de prática. Foi muito legal. Eu queria, antes de mais nada, antes da gente encerrar aqui, te agradecer por Imagina, você ter João. disponibilizado um pouco do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, para nos atender nessa live de hoje. Você é uma pessoa maravilhosa, sou um grande fã e admirador do seu trabalho. Vou te mandar um Obrigada. baralhinho desse aqui de presente também, que é do meu amigo lá da Rádio Ramp, Ah, do Igor Seco. Eles estão produzindo esse baralho, tem até aqui, ó, Rádio Ramp escrito que aqui. legal. Chegou para mim ontem, eu fiz uma matéria, tá no Seixá também, quem tiver interesse, tem um link lá na matéria para adquirir esse baralhinho aqui, tá, pessoal? E, Margarete, muito obrigado mais uma vez, em nome do Imagina. João Negromonte, em nome do Seixá, do Portal Seixá. Obrigado a todos também que acompanharam a live aí desde o início, fizeram seus comentários, contribuíram também para o avanço dos usos medicinais dessa planta sagrada que eu tanto amo e tanto admiro. Uma vez, Margarete, minha mãe virou para mim e falou assim: meu filho, a maconha não vai te levar a lugar algum. E hoje eu tenho orgulho de mostrar para ela onde a cannabis, a maconha, está me levando. Isso é sensacional, tá? Isso é um sentimento João, impagável. eu vou te falar que ao contrário de você, minha mãe que não entende nada, coitadinha, uma japonesa, né, vindo lá dos mares, do outro lado do Oriente, aos 93 anos ela nunca falou nada. Ela falou, se você trabalha e estuda e sabe o que está fazendo, vá pelo caminho que você quer, com sabedoria, honestidade. Que é o Então, se você principal. não ignorar os outros e estudar, você chega onde você quer. E a cannabis é uma planta do sagrado. O problema é que ela foi desvirtuada pelos terra plana e pela outra ala que a gente não vem comentar, entendeu? Assim, então, por isso que eu sempre agradeço muito espaços como o Seixar. Por quê? São pessoas que estão preocupadas em levar um assunto sério. A gente pode falar da maconha, sim. A gente pode falar do cultivo, sim. A gente pode falar do tráfico, a gente pode falar das flores. Mas vamos falar de forma da realidade da política brasileira. E aí eu vou te pedir um minutinho para falar da flor. Por favor. Não se esqueçam que a flor ela continua enquadrada na lei do tráfico de entorpecente. Não é má vontade de ninguém. A lei 11.343 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Política de Drogas, está em vigor. A cannabis, a planta inteira está nela. Ela está na lista E das plantas proscritas da portaria 344. Então tomem muito cuidado. Se a gente quer mudar, a gente tem que mudar de forma correta. Vamos trabalhar na regulamentação, em quem a gente vota, em quem a gente escreve, sabe? Porque aí a gente tem uma regulamentação. Não adianta culpar a Seixá, a Margarete, o Conselho, a Anvisa. Não adianta. Tem que fazer a sociedade, gente. Não é uma entidade, uma pessoa. Eu sempre digo que juntos somos melhores. Nós temos que trabalhar com foco e não desfocados.
né? Foco! O que a gente vai regulamentar? Entendeu? Não podemos ser, né? Senão nós vamos ser... Eu já fui chamada de japa da maconha. Não, pode me chamar, não fumo, não cheiro bem, isso é um problema meu e não da sociedade, né? Mas aí não pode, tem que tomar muito cuidado. Então, sempre muito obrigada pelos espaços como esses, que divulgam informação precisa, pontual. Exatamente. Margarete, muito obrigado. Eu que Beijo no seu agradeço coração. tudo. E espero revê-la mais vezes para a gente conversar mais sobre essa planta maravilhosa, sobre os usos medicinais, industriais, sobre legislação, sobre tudo que envolve o ecossistema da cannabis aí. Muito obrigado de verdade. Eu que Um agradeço. prazer inenarrável, eu diria, falar com você, minha querida. Um beijo no seu coração. Um beijo a todos aí que acompanharam a live até agora também. Uma boa noite, uma boa terça. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.